Wayan Mirna Salihin, mais conhecida como Mirna, nasceu em 30 de março de 1988, na cidade de Jakarta, capital e maior cidade da Indonésia, um país localizado no sudeste da Ásia. Ela era a filha mais velha de Niketut Siant e Ed Darmawan Salihin, um casal de empresários muito conhecidos em Jakarta e donos de uma grande fortuna. Além de Mirna, o casal tem mais 4 filhos, sendo eles Meide Sand, que é a irmã gêmea de Mirna, Ni Wayan, Fabrina e Kevin. É dito que Mirna, assim como seus irmãos, teve uma infância tranquila e feliz. A família era muito unida e costumavam fazer várias coisas juntos. Após concluir o ensino médio, Mirna se mudou para Sydney, na Austrália, e se matriculou em uma faculdade particular chamada Billy Blue para estudar design no ano de 2007. A jovem estava muito empolgada com esse novo caminho em sua vida. Ela também estava muito ansiosa para fazer novos amigos. Na faculdade, Mirna conheceu outras 3 garotas que também eram da Indonésia, sendo elas Hani Juwita Bun, Aris Marco e Jessica Wongso. Rapidamente, as 4 se tornaram amigas e passaram a explorar a bela cidade de Sydney juntas. Agora eu vou falar um pouco mais a respeito de Jessica Wongso, já que ela também é uma figura central desse caso. Jessica, assim como Mirna, também nasceu em 1988 e em Jakarta. Ela também era proveniente de uma família rica, mas ao contrário de Mirna, ela não era tão apegada à família. No ano de 2005, enquanto ela ainda era adolescente, a sua família resolveu se mudar para Sydney, por conta de negócios que o seu pai tinha a tratar. Porém, a jovem disse que não queria ir com eles, pois ela tinha a intenção de concluir o ensino médio na Indonésia primeiro. Após concluir o ensino médio, Jessica se mudou para Sydney e se matriculou na faculdade particular Billy Blue, onde conheceu Hani Juwita Bun. É dito que Jessica e Hani eram bem apegadas e costumavam fazer várias coisas juntas. No entanto, com a chegada de Mirna, Hani acabou se aproximando mais dela, já que as duas faziam o mesmo curso na faculdade. Com isso, Jessica e Hani diminuíram a frequência com que se viam e saíam juntas. E claro, Jessica não gostou muito disso. Como eu já mencionei, Jessica não era tão apegada à sua família, e foi nos amigos que ela decidiu se apegar, como se ele fosse uma segunda família para ela. Dessa forma, a jovem tinha um certo ciúmes dos seus amigos mais próximos, mesmo que ela tentasse não demonstrar. Com Mirna inserida nesse círculo de amizade, ela saía sempre que podia com essas 3 garotas. O que antes era um trio, agora se tornou um quarteto de jovens ricas da Indonésia. Mirna, diferente das demais, era a única compromissada. Ela tinha um namorado chamado Arif Sumarko, que conheceu enquanto ainda estava no ensino médio. Arif também era da Indonésia e proveniente de família rica. Ele também estava fazendo faculdade na Austrália, mas na cidade de Melbourne, que fica a mais de 8 horas de carro de Sydney. Dessa forma, o casal passava grandes períodos de tempo sem se verem. Posteriormente, as 4 amigas se formaram no mesmo ano na faculdade. Enquanto que as demais jovens decidiram voltar para a Indonésia, Jessica quis permanecer na Austrália. Ela tinha a intenção de conseguir um emprego em sua área de formação e tentar conseguir permissão para poder viver no país. Já na Indonésia, Mirna abriu seu próprio negócio de design gráfico, onde ela fazia convite para casamentos, brindes e até mesmo criava logomarcas para outras empresas. Nessa mesma época, Jessica conseguiu um emprego na área de administração numa grande empresa da Austrália. Apesar da vida das amigas de faculdade terem seguido um rumo diferente, elas mantiveram contato. Mirna, inclusive, costumava visitar a Austrália pelo menos uma vez por ano para rever antigos amigos e colegas, o que incluía Jessica. Em uma dessas viagens, que ocorreu no ano de 2015, Mirna se encontrou com Jessica e contou para ela que estava noiva do seu namorado de longa data. No entanto, segundo Jessica, Mirna teria dito a ela que não sabia se Arif, que era o seu noivo, era o homem de sua vida, pois eles tinham personalidades completamente diferentes. Mirna perguntou para Jessica como estava a vida amorosa dela e se ela já tinha encontrado alguém de quem gostasse. Jessica respondeu que estava saindo com um rapaz australiano chamado Patrick, mas apesar dele ser um cara legal, ele era um viciado. Mirna então aconselhou Jessica a se afastar do rapaz, mas Jessica não gostou nada do conselho e saiu do local de onde elas estavam e foi embora sem falar nada. É dito que após esse fato,
a amizade das duas ficou abalada, ao ponto que elas não se falaram mais por meses. Em dezembro de 2015, Jéssica foi para a Indonésia na intenção de visitar amigos e parentes. Por mais estranho que pareça, a primeira pessoa que Jéssica contatou assim que chegou no país foi Myrna. Jéssica mandou uma mensagem para a jovem dizendo que estava no país e que iria passar um tempo em Jacarta e que gostaria de vê-la. Myrna aceitou o convite, mas ela não quis ir sozinha. Ela levou seu companheiro junto. De acordo com algumas fontes, desde que parou de falar com Jéssica, Myrna meio que começou a ter medo dela, devido a algumas atitudes que Jéssica teve e ela ficou sabendo através de terceiros. Eu não sei exatamente quais atitudes seriam essas, mas o que se sabe é que Myrna não via Jéssica com os mesmos olhos de antes. No dia do encontro, Myrna e seu noivo passaram na casa dos pais de Jéssica para buscá-la. Na sequência, antes de se dirigirem ao seu destino final, eles passaram na casa dos pais de Myrna. Já na residência dos pais de Myrna, Jéssica a seguiu até o seu quarto, e em cima de uma estante, ela viu um convite de casamento de Myrna e Arif, que havia acontecido alguns dias em Bali, uma ilha da Indonésia. É dito que Jéssica teria perguntado a Myrna se ela já havia se casado, ao passo que Myrna respondeu que sim, e que inclusive havia mandado uma mensagem para Jéssica, a convidando. Jéssica, no entanto, disse nunca ter recebido nenhuma mensagem a respeito desse casamento. A verdade é que Myrna nunca convidou Jéssica. Ela estava com medo da jovem por conta de algumas atitudes dela, como eu já mencionei. Com isso, Myrna queria manter distância de Jéssica para evitar qualquer problema. Mais tarde, Jéssica pediu a Myrna que ela passasse o contato das meninas que estudaram com elas na Austrália, dizendo que havia perdido todos esses contatos quando elas voltaram para a Indonésia. Myrna então criou um grupo no WhatsApp, onde adicionou todas as garotas que estudaram com elas na época. Nesse grupo, as jovens passaram a conversar, e pouco tempo depois, Jéssica disse que gostaria de encontrá-las em um jantar na qual ela pagaria. A princípio, as garotas disseram que estavam muito ocupadas devido ser final de ano e tudo mais, mas Jéssica insistiu, dizendo que não era problema, pois ela ficaria na Indonésia até meio de janeiro e elas poderiam marcar o jantar nesse tempo. As jovens então decidiram aceitar o convite e marcaram o jantar para o dia 6 de janeiro do ano seguinte, 2016. O local escolhido por Jéssica foi o famoso café-restaurante chamado Oliver Café, que fica dentro do Grand Indonésia, um shopping de alto padrão localizado na cidade de Jacarta. O horário combinado foi entre as 5 e 5:30 da tarde. No entanto, Jéssica disse que chegaria antes, alegando que não tinha carteira de motorista, e ela pegaria uma carona com seu pai. E como seu pai não queria pegar trânsito no horário de pico, disse que a levaria até o local, mas teria que ser bem mais cedo. Assim que Jéssica chegou primeiro ao Oliver Café, ela tirou uma foto do cardápio e enviou ao grupo do WhatsApp, perguntando o que elas gostariam de beber, pois assim ela já faria o pedido das bebidas para ser mais rápido. A única que respondeu a mensagem foi Myrna, que disse que iria pegar um café vietnamita, mas que Jéssica não precisava se preocupar, pois ela iria pedir assim que chegasse ao local. Enquanto aguardava, Jéssica aproveitou para ir a uma loja que vende perfumes, sabonetes líquidos e incensos. Ela então comprou uns potinhos que continham sabonete líquido e os colocou em sacolas separadas, pois ela iria dar cada um de presente para as amigas. Após isso, Jéssica voltou para o Oliver Café e a recepcionista do local a levou até a mesa que estava reservada para ela e suas amigas. Jéssica, no entanto, não gostou da mesa e pediu para trocar. A mesa escolhida por ela era uma que ficava no canto e mais longe das câmeras de segurança. Ao se sentar, Jéssica foi atendida por uma garçonete que lhe perguntou qual seria o seu pedido. Jéssica respondeu que preferia ela mesma retirar os pedidos diretamente no bar do restaurante, alegando que ela morava há muitos anos na Austrália e isso era uma prática comum por lá e que ela já estava acostumada assim. A garçonete, meio que sem entender, disse que tudo bem e se retirou. Pouco tempo depois, Jéssica foi até o bar do local e fez o pedido de um café vietnamita gelado para Myrna e 2 coquetéis, um para ela e outro para Honey, outra jovem que havia confirmado presença no encontro. Depois de fazer os pedidos, Jéssica pede para que o barman tire uma foto dela como se ela estivesse recepcionando alguém, mesmo que não tivesse ninguém próximo a ela para ela recepcionar. Na sequência, ela pergunta ao mesmo barman
onde ela poderia pagar pelos pedidos, e se depois eles poderiam levar até a mesa que ela estaria sentada com as suas amigas. O barman disse para ela que ela poderia pagar depois, quando decidisse fechar a conta, mas Jéssica insistiu e disse que queria pagar pelas bebidas antes. Jéssica então pagou pelas bebidas no caixa e foi se sentar na mesa. Era por volta das 4:30 da tarde quando as bebidas ficaram prontas e foram levadas até a mesa. Com as bebidas na mesa, Jéssica colocou as sacolas em que estavam sabonetes líquidos na frente das bebidas para bloquear a visualização das mesmas. Em seguida, ela olhou de um lado para o outro e depois pegou algo em sua bolsa e colocou de volta pouco tempo depois. Quando Myrna e Honey chegaram, Jéssica se levantou da mesa para cumprimentá-las. As três então se sentaram e Myrna viu que Jéssica havia pedido o café vietnamita que ela gosta e a agradeceu dizendo que não precisava. Myrna então deu um gole no café e sentiu algo estranho, passando a tossir algumas vezes e disse que havia algo de errado com aquele café. Myrna pediu para que Jéssica experimentasse o café para ver como o gosto estava estranho, mas Jéssica se recusou. Honey então pegou o copo, cheirou a bebida e quando iria tomar um pouco para sentir o gosto, Myrna começou a convulsionar. Honey entrou em desespero e tentou segurar a amiga pedindo ajuda aos demais frequentadores do café que estavam próximos. É dito que durante todo o momento em que Myrna passava mal, Jéssica ficou sentada imóvel, apenas observando. Uma ambulância foi chamada e chegou rapidamente ao local por volta das 5:20 da tarde. Myrna foi levada às pressas para o hospital Abid Wailuio, onde faleceu às 6 da tarde. A família da jovem, ao saberem da notícia, ficaram confusos e arrasados. O que poderia ter causado essa tragédia? Myrna era jovem e saudável. Ela costumava ir ao médico da família regularmente, e se ela tivesse algum problema grave de saúde, certamente teria sido detectado antes. Os médicos informaram a família que eles só saberiam de fato o que aconteceu com Myrna se uma necrópsia fosse realizada. A família, no entanto, por questões religiosas, disseram que não iriam permitir a realização de tal procedimento. Os médicos insistiram, dizendo que era a única maneira deles saberem o que aconteceu com a jovem. A família, ainda relutante, permitiu que fosse realizada uma necrópsia, mas parcial. De acordo com o laudo, havia uma pequena quantidade de cianeto no estômago da jovem. Posteriormente, foi feita uma análise no copo de café vietnamita que Myrna bebeu e que havia sido recolhido pelas autoridades para uma perícia. No copo, foi encontrada uma grande quantidade da mesma substância que a jovem havia ingerido, o suficiente para tirar a vida de mais de uma pessoa. O funeral da jovem ocorreu no dia 10 de janeiro de 2016, e contou com a presença de familiares e amigos. Jéssica não compareceu à cerimônia. Devido às causas não naturais que levou ao falecimento de Myrna, a polícia decidiu abrir um inquérito para apurar o que culminou nessa tragédia. Devido Myrna pertencer a uma família rica e conhecida na Indonésia, o caso repercutiu rapidamente por todo o país e até em algumas partes da Ásia. Durante as investigações, a polícia analisou diversas câmeras de segurança do Café Oliver e do shopping em que ele está instalado. Nas imagens, eles viram todas as atitudes fora do normal de Jéssica, desde ela pedindo para o barman tirar aquela foto, a hora em que ela coloca as sacolas tampando as bebidas propositalmente e a falta de reação dela, mesmo vendo Myrna passando muito mal. Porém, apenas essas imagens não eram suficientes para acusar Jéssica de alguma coisa. A polícia da Indonésia sabia que eles precisariam de muito mais para provarem que Jéssica era culpada pelo que aconteceu com Myrna. Eles então entraram em contato com a polícia da Austrália e pediram qualquer informação a respeito da vida de Jéssica nos últimos meses. As autoridades australianas montaram um relatório e enviaram para a polícia da Indonésia alguns meses depois. Nesse relatório, haviam informações de que Jéssica estava muito triste devido ao término do seu relacionamento com o namorado em setembro de 2015. Ela chegou a ser internada algumas vezes por ser considerada um risco a si mesma. Em uma dessas internações, ela escreveu uma carta onde dizia se sentir muito sozinha e que a sua família não lhe dava nenhum apoio emocional. Os policiais descobriram também que o ex-namorado de Jéssica entrou com uma ordem restritiva contra ela em novembro de 2015. Segundo o rapaz, a jovem não aceitou o fim do relacionamento e passou a persegui-lo e ameaçá-lo.
Ela inclusive teria vandalizado o carro dele, que estava guardado em um local que só ele e Jéssica conhecia. Para a polícia, não haviam dúvidas. Jéssica era a responsável pelo que aconteceu a Myrna, e a motivação seria inveja. Ainda de acordo com a polícia, Jéssica estava mentalmente estável, e ao ver que Myrna havia se casado, estava feliz, prosperando e tinha todo o apoio de sua família, ela ficou furiosa por dentro por não ter aquilo e, por inveja, fez o que fez. Tudo teria sido premeditado, desde o momento em que ela viu o convite de casamento de Myrna no quarto dela. Jéssica convidou as jovens para aquele jantar, na intenção de se aproximar de Myrna para poder colocar a substância na bebida dela. Jéssica sabia que se convidasse apenas Myrna, ela não iria, pois a jovem já estava evitando fazia um tempo e também não queria ficar sozinha com ela, como eu já mencionei. Dessa forma, Jéssica convidou as demais garotas que estudaram com ela na Austrália para que Myrna também fosse e ela pudesse colocar o seu plano em prática. O alvo de Jéssica era apenas Myrna, já que após análise na bebida de Honey, não foi encontrado nada. Após a conclusão do inquérito, Jéssica foi formalmente acusada e levada a julgamento em 15 de junho de 2016. A defesa dela foi feita pelo seu próprio tio, que é advogado. Além dele, a família de Jéssica, que tem muito dinheiro, contratou 2 consultores renomados que prestam serviços para a alta casta da sociedade indonésia para ajudarem na defesa da jovem. O julgamento foi amplamente coberto e divulgado pela mídia. Milhões de pessoas estavam interessadas em saber mais a respeito do caso, que envolvia 2 jovens oriundas de famílias ricas e poderosas do país. As emissoras bateram recordes de audiência ao transmitir o julgamento, que dividiu a opinião pública. Uma parcela da população acreditava que, de fato, Jéssica era culpada e fez tudo por inveja, enquanto que outra parcela acreditava que ela era inocente e que tudo era um mal-entendido ou um complô para simplesmente prejudicar a jovem e sua família. A família de Myrna, visivelmente abalada, acompanhou tudo do início ao fim. Durante o julgamento, foram chamadas quase 50 pessoas como testemunhas de acusação, incluindo Honey, a jovem que estava com Myrna e Jéssica no dia do fato. Já a defesa argumentou que nunca foi provado de fato que Jéssica era realmente a responsável pelo que aconteceu com Myrna. Eles disseram também que não fazia o menor sentido ela ter saído da Austrália e ido até a Indonésia só para isso. Ao todo, o julgamento durou quase 5 meses. Em 27 de outubro de 2016, Jéssica Kumalo Wongso foi considerada culpada e foi condenada a 20 anos de prisão. Apenas 2 dias depois, a defesa da jovem entrou com um recurso no Tribunal Superior de Jacarta, que foi negado. Posteriormente, a defesa entrou com outro recurso, dessa vez no Supremo Tribunal, que também foi negado e por unanimidade. Com isso, Jéssica, a jovem rica que tinha uma vida muito confortável, terá que passar longos 20 anos atrás das grades. E ela só não pegou uma pena maior porque a acusação não conseguiu ligá-la 100% ao que aconteceu com Myrna. Senão, ela teria pego prisão perpétua ou pior, a pena capital. Arif Somarco, marido de Myrna, deu uma entrevista mais tarde dizendo que havia perdido a sua alma gêmea e o amor da sua vida. Ele disse ainda que admirava muito a esposa e que eles faziam vários planos juntos. Um deles era ter filhos. O casal namorou por 10 anos antes de se casarem em novembro de 2015. A lua de mel deles estava programada para abril de 2016, mas infelizmente, como sabemos, nunca aconteceu. Maid Sandy, irmã gêmea de Myrna, também deu uma entrevista na qual ela falou que era evidente que Jéssica tinha inveja de sua irmã. Ela disse ainda que o comportamento de Jéssica durante todo o processo do seu julgamento incomodou muito a sua família. Segundo ela, Jéssica agia como se fosse uma espécie de celebridade. Ela inclusive cobrava para dar entrevistas, e não era pouco. O caso, como eu já mencionei, foi um dos casos mais famosos e difundidos da Indonésia. Até hoje, ele divide a opinião pública, sendo tema de debate em alguns jornais de vez em quando, onde alguns defendem que Jéssica é inocente e outros afirmam que ela é culpada.